17º item da pauta, processo número 00065, 167347/2013-18. Interessado: Manaus Aerotáxi Participações LTDA. Assunto: celebração de termo de ajustamento de conduta, TAC. Diretor-relator, Hélio Paes de Barros. Aproveito para informar que o Dr. Jorge Alves, representante da Manaus Aerotáxi Participações LTDA, solicitou espaço para manifestação verbal sobre este processo, nos termos do inciso 2 do artigo 11 da Instrução Normativa número 33, de 12 de janeiro de 2010. Antes, no entanto, passemos à leitura do relatório pelo diretor-relator, Hélio Paes de Barros. Por favor, diretor, a leitura do relatório. Então, mais uma vez, esse assunto vem à baila, que é o processo de termo de ajuste de conduta, e o objetivo é submeter à deliberação da diretoria proposta de termo de ajuste de conduta TAC de interesse da empresa Manaus Aerotáxi Participações Limitada, ex-Manaus Aerotáxi Limitada. Relatório. Trata-se de proposta de celebração de termo de ajuste de conduta TAC apresentado em 12 de setembro de 2013 pela empresa, à época Manaus Aerotáxi Limitada, denominada atualmente de Manaus Aerotáxi Participações Limitada. Segundo informações extraídas dos autos, a proposta de TAC foi formulada no curso de apuração de processos administrativos sancionatórios em trâmite na então Superintendência de Segurança Operacional, SSO, até a finalização da instrução processual, ocorrida em 20 de abril de 2016, contabilizava-se o total de 420 autos de infração lavrados em desfavor da empresa peticionária e ou sua tripulação, todos objetos da pretensa proposta de ato negocial, ora em apreciação. Feitas essas considerações, ressalta-se que vieram os autos pela primeira vez ao conhecimento, exame e propositura de deliberação desta diretoria colegiada ainda em 13 de janeiro de 2015. Naquela oportunidade, evidente a necessidade de saneamento dos autos previamente à decisão de TAC, o relator do processo, diretor Cláudio Passos Simão, verificou a iminente necessidade de esclarecer pontos controversos relativos a 266 autos de infração que envolve o Departamento de Controle de Tráfego Aéreo DECEA, sem o qual não seria possível deliberar sobre a aprovação ou rejeição da proposta de TAC anexa ao processo, vide memorando número 11, 2015, GAB, DAI, ANAC, folhas 187, expedido ao senhor chefe da Junta Recursal. Em resposta ao memorando número 11, 2015, GAB, DAI, ANAC, o membro da Junta Recursal apresentou valiosas considerações. Vide processo número 00065, 028965, diagonal 2015-05, entendidas, na oportunidade, como preparatórias ao exame meritocrático do TAC. Desta forma, foi o processo restituído à SPO para conhecimento e providências julgadas cabíveis, segundo manifestação constante da ata da reunião deliberativa da reunião da diretoria, realizada em 17 de março de 2015. Finalmente, após novo exame da área técnica, vide parecer número 7, 2016, da DTE RJ-SPO, folhas 2002 a 2010, e uma vez restabelecido o quórum para a deliberação, vieram os autos para conhecimento e deliberação desta diretoria em 3 de maio de 2016. É o relatório. Convido agora o Dr. Jorge Alves, representante da Manaus Aerotáxi Participações LTDA, para se manifestar na tribuna pelo prazo de 15 minutos. Bom dia, doutor. Senhor presidente, senhores diretores, senhora Ana Mota, senhor procurador, senhoras e senhores, muito bom dia. Eu represento a empresa Manaus Aerotáxi nesse termo de ajustamento de conduta desde a sua origem, né? E sempre me baseando na resolução 199. Essa é a regra que a ANAC criou, né? E segundo o princípio da legalidade de instalão constitucional, eu tenho que segui-lo.
que eu saiba, não consta ainda do processo, não constam as atas de reuniões realizadas junto à gerência de demandas especiais. Foi o setor eleito pela SPO para tratar do assunto. Ali realizamos, salvo engano, 5 reuniões e diversas orientações daquele gestor, inclusive de parabéns, ele seguindo a norma. Essas orientações foram gerando termos, novas propostas substitutivas, né? Então, inclusive, eu tive acesso a um parecer técnico que não fala tão bem desses substitutivos, né? Então, quero registrar aqui que eles foram objeto de orientações do gestor. Quero também registrar que nos autos há um parecer do Procurador Federal, o Subprocurador-Chefe, que em seu item 47, ele informa, aspas, assim o termo de ajustamento de conduta em tese é plenamente compatível com o poder-dever de fiscalização da ANAC e, por conseguinte, com o dever de apuração de infração ao CBA, Código Brasileiro de Aeronáutica. Como ocorre em diversos outros órgãos, o termo de ajustamento de conduta ele é visto com muito bons olhos. É um instrumento de fiscalização. Então, a legislação, ela sinaliza, inclusive, outra observação em tempo, essa resolução traz anexado um modelo de TAC. E, segundo a própria gerência de demandas especiais, esse modelo é desatualizado. Então, os regulados se baseiam no modelo desatualizado. Deixa eu colocar aqui na sequência, só um momento, por favor. Então, essa resolução, ela sinaliza como passo a passo, né, essa tratativa. A gente está falando de um ato negocial e não litigioso, né? Então, tive acesso a diversas observações de que o TAC seria uma forma do regulado literalmente sair da sanção, né? Eu, particularmente, acho que o TAC é uma saída, né, entre aspas, um pouco temerária, porque, uma vez descumprido o TAC, o regulado ele vai custear, ele vai pagar a multa no seu valor máximo, segundo a resolução 25, e receberá como sanção também pelo descumprimento, mais uma vez, esse pagamento. Então, digamos aí uma empresa que deva, em tese, 10 milhões de reais, se ela não cumprir o TAC, as regras do cronograma de ações, ela vai pagar 20 milhões de reais. Então, TAC não é algo que possa ser utilizado como meramente substituir ou procurar fugir de sanções. Eu não recomendo. A empresa Manaus Aerotax, ela participou, como eu afirmei no começo, dessas tratativas junto às demandas especiais. Recebemos a orientação, inclusive, de iniciarmos, né, o que consta do cronograma de ações, para que hoje, na pauta de reunião, essa informação fosse consignada e isso contribuísse para a aprovação. E nós o fizemos. A empresa hoje está, sob o aspecto operacional, está bem melhor do que estava no passado. E diversas outras observações, eu sei que o tempo é exíguo, essas atas de reuniões, aliás, nenhuma delas consta do processo. E eu não considero isso como... eu considero isso como um vício grave, né? Se o processo é de negociação, se eu participei de reuniões, e ali eu recebi orientações, atendi as orientações, e nenhuma dessas atas consta do processo, eu acredito que essas atas devem ser trazidas ao mesmo, para a ciência dos senhores.
Sobre o aspecto de competência como requisito do ato. Eu percebi que no processo há o comando de retirada de autos de infração de aeronautas. Quero registrar que os mesmos passaram procurações à empresa para que a empresa os represente, assim como ocorre nos processos de processamento de irregularidades. A exemplo da lavra da respeitável Superintendência de Padrões Operacionais. Isso ocorre normalmente. Né? Outra coisa que me veio ao conhecimento consta dos autos, né, relacionados como operar em ambiente RVSM sem autorização, alguns processos em que, segundo foram noticiados nos autos de infração, cerca, salvo engano, 40 autos, as aeronaves, segundo a informação do DCEA, elas operaram em níveis abaixo do 290 e acima do 410, ou seja, é impossível operar em ambiente RVSM nesses níveis. Ou seja, eu solicito que o processo seja reavaliado, não tive acesso ao voto, logicamente, e que essas informações sejam consignadas. Caso o processo retorne para que seja reavaliado e programado uma nova ata, eu me comprometo em consignar todas as informações que eu obtive no processo e assim contribuir para a rigidez processual. Eu acredito que seja do interesse de todos, né? Tanto da ANAC quanto dos regulados. Bem, com essas informações eu concluo a minha explanação, consignando meu respeito aos senhores e a admiração. Obrigado, doutor Jorge. Não sei se os diretores querem colocar alguma coisa, eu queria fazer algumas perguntas. As negociações começaram quando? Então, salvo engano, em 2013. E após cada uma dessas reuniões, nós recebíamos a promessa de que seríamos instados a comparecer à agência e assinar a concordância da ata. Isso nunca aconteceu. E a consequente juntada. Nós estamos tratando de um processo negocial, um ato negocial. Então, o que foi tratado ali, o senhor ter noção, alguns pareceres técnicos, eles fizeram menção... O diretor falou, eu estou trocando. Alguns pareceres técnicos fizeram menção à quantidade de termos substitutivos. Ora, isso foi orientação das demandas especiais. Então, a impressão que eu tive é que alguma coisa aconteceu nas demandas e aquilo lá não comunicou com a área técnica. Outra coisa, se o senhor me perguntar se a legislação é a ideal, logicamente não é. Ela ali reúne requisitos objetivos. E são aqueles requisitos objetivos que devem reger a norma. Por exemplo, vi também uma informação de que um comando de retirar do TAC processos originados de lavraturas de auto de infração que ocorreram antes da edição da norma, da Resolução 199. Ora, eu creio que seja uma decisão descabida, porque o requisito objetivo da norma os autos de infração que estiverem em prazo de defesa, ou seja, naqueles iniciais 20 dias, né, para manifestação de defesa na primeira instância, eles estão hábeis, diz a norma, hábeis a figurar no TAC. Então, se os autos foram lavrados há 1 ano, há 2 anos, e se estão ali na defesa, no prazo de defesa, estão hábeis, segundo o que estabelece a norma. Então, eu acredito que essa confusão ela pode ser retirada, dirimida,
com a edição de uma nova norma, né, com novos requisitos. Concordo plenamente, segurança operacional é inegociável, é uma coisa muito séria e não pode, o regulado não pode olhar para o TAC como se fosse algo vil, algo banal. É uma opção, mas é uma opção séria, deve ser tratada com responsabilidade e é uma opção de grande risco. E em sendo um ato negocial, a ANAC, nessa negociação, ela pode fazer o que o Ministério Público faz. Ele negocia. Eu quero uma coisa, não. Aí a empresa fala, não, isso eu não posso, mas e isso? Então, há uma negociação. E nessa negociação, particularmente com a Manaus, não ocorreu tal fato. Então, fica aqui a minha dica, né, que possa haver uma verdadeira negociação. Eu participo de TACs, né, em outros órgãos, inclusive no TRT, aliás, Ministério Público do Trabalho, e eu vejo algo muito dinâmico, né? Eles utilizam o TAC como, literalmente, uma boa ferramenta de fiscalização. Ou seja, se uma empresa hoje, ela paga por uma sanção, tudo bem, se ela cometeu a infração, ela tem que responder. Só que eu acho, minha opinião pessoal, que para a atividade de fiscalização é muito mais vantajoso ter essa empresa sob essa vigilância, esse risco de pagar o dobro do máximo, por exemplo, por um ano. Então, ao invés de uma empresa que, se for uma empresa infratora profissional, né, eu cometi essa infração, mas essa porta eu vou fechar para a ANAC não perceber e eu vou continuar cometendo a minha infração. Então, essa empresa profissional que recebe uma sanção, ela pode muito bem continuar realizando as suas infrações. Já em sede de TAC, eu considero uma excelente ferramenta de fiscalização, porque a empresa estará vigiada pela agência por um ano, 6 meses, 2 anos, não sei, e literalmente não podendo errar. Ela tem que entrar nesse compromisso também. Então, fica aqui a minha contribuição. Pois não, diretor. Pois não. O senhor Pois não. peticionou para esses pedidos junto à agência ou não? Só Quais fazendo pedidos? agora oralmente? Quais pedidos? Para sanar os processos. Não. Essa inclusão de atas no processo? Não foi? porque, assim, a gente fica entre... Esse processo é o quê? Os litigantes em processo administrativo e judicial terão a ampla defesa. Isso é litígio ou é negociação? Então, eu fiquei... né? Então, por considerar que eu seria informado, por exemplo, dos últimos pareceres e instado a me manifestar, não fiz e não fui informado. Então, eu considero muito útil que essas informações sejam protocolizadas e cheguem ao conhecimento dos senhores, inclusive com todo o seu contorno legal, né? Eu informo o fato e a legislação. Algum questionamento? Não sei se o diretor Hélio sabe se os atos foram juntados, foram solicitadas, se existem nos autos alguma coisa? Só 2 questões que foram colocadas que eu queria saber era se isso foi solicitado, se consta um último ato relacionado à situação atual da empresa. Não, até onde eu conheço, não. Presidente, queria pedir vista do processo. Eu também acho, antes até do senhor votar, a não ser que o senhor queira declarar o voto imediatamente, mas eu também estava querendo pedir vista, a gente pediria vista coletiva. Eu só queria fazer algumas considerações. Pois não. É importante a gente ressaltar que em aviação civil nós não estamos buscando que alguém pague o dobro ou que a gente tenha que fazer um acompanhamento, porque a agência ela não pode, de uma maneira seletiva, escolher aqueles que ela tem que empreender maior esforço ou menor esforço, no sentido de que ela cumpra a regulação. Então, e o TAC não é instrumento para isso. Tá?
Do ponto de vista específico, o que ficou claro para mim, presidente, diretores, é o seguinte, eu acho que, do ponto de vista que nós temos que reanalisar os processos em andamento acerca da empresa dentro da agência, em relação ao que foi colocado pelo advogado, né? Tudo bem, eu acho que isso é importante, rever o 99, etc, etc, tal. Todavia, do ponto de vista do TAC, o termo de ajuste de conduta, o próprio nome, ele diz o seguinte, é um termo para ajustar a conduta, ele não é um método para reduzir o escopo ou a velocidade ou a aplicação das multas, das infrações, certo? Então, a minha consideração que eu faço aqui, nós podemos pedir vistas, etc., e andarmos e reavaliarmos o processo. Então, é importante que se tenha claro que o termo de ajuste de conduta, no estado que ele está, ele não é suficiente e eu votaria contra a manifestação da empresa em relação à proposta do termo de ajuste de conduta que a empresa preparou. Então, agora, quero crer que me parece que poderia ter havido algumas distorções administrativas na área operacional e que poderiam, concordo com o advogado, serem revistas e reanalisadas. Todavia, do ponto de vista específico do TAC, eu não vejo por que nós não tomarmos uma decisão em não ir avante com essa proposta. Essa é a minha posição. Eu acho que foram colocadas situações interessantes aqui que eu, particularmente, não me sentiria apto a julgar. A questão, por exemplo, de nós não termos essas atas dentro dos autos, é sempre importante a gente ver até que ponto, até por ordem do dispositivo da legislação de processo administrativo, a administração ela tem a obrigação de não apenas dizer, olha, isso aqui não pode ser feito, mas ela também tem a obrigação de orientar o administrado. Isso é o que está na lei, é uma coisa que eu prezo muito. Então, seria muito importante nós sabermos dessas atas, o que aconteceu, porque, pelo que o senhor está dizendo, para cada reunião, depois a empresa tentou se adequar e apresentou. Houve uma reunião, né? Nós temos também a questão da altitude da operação, que foi colocada aqui. Eu não sei se o senhor tem aí essa informação. Então, eu acho que valeria a pena, até porque eu também confesso que o TAC, se nós levarmos em consideração sempre a segurança operacional, e ela tem que ser a coluna cervical de todo o sistema. Se esse argumento por si só ficar de pé, eu acredito que a existência por si só do normativo da 199 desaparece. Eu acho que nós temos argumentos fáticos aqui, valeria a pena nós pedirmos vistas, eu gostaria de pedir vista, outros diretores também. Diretor Bezerra. Então faríamos vista coletiva e um voto coletivo, né? Não sei se o diretor Juliano... Não. Mas... Quer colocar alguma coisa? Não, a ideia é mais processual. Aprofundar um pouco. Né? É processual. Se tiver qualquer questão processual, sanar o processo e eu mesmo me comprometo a trazer já na nossa próxima reunião. Porque existem algumas nulidades que possam ter acontecido, que a própria presença do advogado sana, ou uma petição posterior vai sanar, e outras que nós podemos identificar dentro do processo, nós podemos corrigir. Eu acho que vale só colocar, vamos dizer assim, da minha, com todo respeito, eu peço vênia ao nosso advogado e a todos os senhores, mas a minha postura é o seguinte, do ponto de vista específico do TAC, que é, vamos dizer assim, o fulcro do assunto que nós estamos tratando, eu sou de parecer desfavorável. Agora, eu considero vencido e respeito a decisão dos senhores. Certo? Então, vamos pedir vista coletiva. Pois não quer colocar O diretor Paz de Barros disse vencido, mas a gente não está votando a gente contra. A gente só está pedindo vista só para ver coletiva. Se o processo realmente tem alguma coisa a ser sanada ou não. O processo administrativo. E depois a gente traz esse processo de novo. E eu concordo plenamente com o senhor que TAC não é para simplesmente aumentar ou baixar o brando da multa. O objetivo realmente não é esse. E essa é justamente a questão que ele também está colocando. A questão que o advogado está colocando. Eu acho que é um ponto de vista interessante. Eu acho que vale a pena a gente aprofundar um pouco mais. Não quer falar alguma coisa? Não. Se o senhor quiser declarar o voto agora, se não, pode
deixar para posterior, porque o senhor que sabe. Em tese, eu teria aqui o diretor Juliano votaria, que já o senhor diria o voto, depois o diretor Juliano votaria, e nós iríamos pedir vistas do processo. Mas é a critério do senhor. Se o senhor quiser... É coisa rápida. É? É coisa rápida. Então, pois não, pode... Do voto. Preconiza o artigo 4º do regulamento da ANAC, anexo do decreto 5731/2006, que é de competência da agência adotar medidas para atendimento do interesse público e para o desenvolvimento da aviação civil, atuando com independência, legalidade, impessoalidade e publicidade. Compulsando os autos do processo e tecidas considerações acima, avaliem não estarem presentes as condições necessárias para a celebração do termo de ajuste de conduta, TAC, requerido pela interessada. E esse é o foco da minha análise. Não sendo evidenciado o interesse público na celebração do referido termo e não havendo cumprimento de requisitos essenciais estabelecidos na Resolução 199/2011 da ANAC. Isto posto, tendo em vista o teor das análises realizadas no item 4 desta peça, o parecer número 7/2016 da ADTE, a DDE, RJ-SPO de 20 de abril de 2016 e o contido nos autos do processo 0065-167347-2013-18, voto contrariamente à celebração de termo de ajuste de conduta TAC proposto pela Manaus Aerotáxi Participações Limitada e ex-Manaus Aerotáxi Limitada. É como voto, presidente. Pois não. Diretor Juliano. Oi? Pode. Pode participar também do pedido. Brincadeira. Pode entrar da vista coletiva se quiser, porque aí todos os diretores terão. Pois não? Então, pedido de vista coletiva. Eu só queria... Aí tem o... Eu não sei se nos autos, diretor Paz, se tem aí a alçada, quanto seria, se todas as multas fossem aplicadas. Tem dizendo aí, não? Faz? Porque eu estou sem a documentação aqui. 3 milhões. Bom, então... Pois não, rapidinho. Pois não. Microfone, por favor. Na frente deles. Alô? Pois então, ainda que intempestivo, com as minhas escusas, quanto ao interesse público, eu pedi que a empresa fizesse constar num dos termos, nos últimos termos substitutivos, que a mesma oferecesse voos em apoio ao Hospital do Câncer, oferecendo aí, vai se tratar de uma negociação, é um ato negocial. E a empresa aceitou. Eu acredito que seja isso de interesse público. Né? Já que há uma grande luta dos hospitais de câncer do Brasil, no sentido de não conseguir, né, transporte para os pacientes. Tá bom. Então, muito obrigado. Peço autorização para prosseguir aqui. Eu lembro aos senhores o seguinte, que é importante. Primeiro, transportar os pacientes, é importante transportar o indígena, apoiar a Amazônia, etc, tal, todavia tem que ser com segurança e dentro das regras. Isso. Esse é o problema essencial. E o segundo ponto que eu coloco aos senhores, se nós vamos realmente rever a decisão, lembro aos senhores que todas essas penalidades vencem no mês seguinte, em junho. Então, se nós vamos interagir para resolvermos o problema, eu só queria ressaltar aos senhores que haverá o vencimento dessas dívidas no mês de junho. Okay? Tem a data final ou não? Prazo prescricional não? Não, sem problemas. Mas eu acho importante, ainda assim, eu acho importante a gente aprofundar um pouco. Obrigado, doutor. Muito agradecido. Bom dia. Então, pedido de vista coletiva, tá bom? Só alertando aos diretores e às assessorias que forem trabalhar quanto à questão do prazo prescricional. Então, se puderem, né?